Oi, gente! No vídeo passado, que foi o vídeo de apresentação, eu toquei nesse livro aqui. É um livro que eu acabei de ler. Minha cachorra, qualquer coisa, se vocês escutarem minha cachorra que tá chorando na porta, mas não posso deixar ela entrar porque senão ela vai ficar latindo aqui. Então, esse livro é o livro 1000 Milhas, de Tamara Klink, e ele faz parte de um combo, que é esse aqui, Crescer e Partir. Aí nesse combo, Crescer e Partir, a gente tem um livro que é Um Mundo em Poucas Linhas e 1000 Milhas. Para quem não conhece Tamara Klink, ela é uma navegadora e escritora. Se não me engano, ela tem 25 anos. Já completou 25 anos. E nesses livros a gente tem, primeiro, Um Mundo em Poucas Linhas, a gente tem os poemas que ela escreveu, alguns poemas que ela escreveu. Os textos dela, elas costumam nascer dos diários que ela faz desde criança. E eu acabei ficando muito interessada por aquilo que ela escrevia, porque eu comecei a acompanhar o Instagram e sempre no Instagram ela coloca textos muito legais de acompanhar. Depois eu comecei a seguir ela no YouTube e por fim acompanhei a saga de quando ela comprou a Sardinha, que é o barco dela, até ela chegar aqui no Brasil, em Recife. E os livros dela são livros que contam a própria história dela. Eu achei isso muito legal, muito interessante. Tem o dom da palavra. E olha essa frase aqui, desse primeiro poema que tem. Escrevo como uma draga come o fundo de um canal, e come um rio, e come um fundo de mar inteiro. É meu tempo que drago ferozmente ao tatuar meus dias nos maços de papel. Escrevo há anos, mesmo sem ter vivido tantos assim. E eu já sei, jamais lerei 1/5 do que eu escrevi. Isso porque ao ler o passado eu não me reconheço, e pois não quero admitir que nele eu me vejo demais. Quem aqui não se desconhece no passado e não se reconhece mais profundamente nesse mesmo passado, né? E aqui ela conta: eu tinha 8 anos quando minha mãe me disse assim: toma esse caderno em branco e escreve todo dia. Todo dia. E eu peguei o elemento de capa verde com glitter e um mini cadeadinho no canto. Tá bom. Eu também escrevo diário desde que eu era pequena. E isso ajuda a gente a se conhecer melhor, a se definir, a elaborar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando. E recomendo Um Mundo em Poucas Linhas. E recomendo também 1000 Milhas. 1000 Milhas, ele é um diário que conta a história de todo o processo dela, da compra da sardinha e da primeira viagem em solitário que ela faz como navegadora. É um livro, é um diário, né? Muito legal. Eu gostei muito da diagramação, do design do livro também, que inclusive foi feito pela irmã dela, a Laura Klink. Tá muito legal. Ela dedica o diário para a avó dela, que foi a primeira pessoa para quem ela contou que ela ia comprar um barco e que ia navegar sozinha. Inclusive, numa passagem, a avó dela diz: por que você não consegue um idiota para viajar com você? E
Ela diz, minha avó, se eu vou viajar com um idiota ou eu consigo viajar sozinha, é melhor viajar sozinha. Faz sentido. Quantas vezes a gente não deixa de fazer coisas na nossa vida por não ter quem nos acompanhe, por não ter uma companhia. Eu mesma, eu adorava ir no cinema e eu chamava as pessoas, chamava irmão, um amigo, primo, ninguém queria ir comigo. Até um dia que eu conversando com a minha mãe no telefone, ela falou, minha filha, por que você não vai sozinha? Aquilo nem passava pela minha cabeça. Não passava pela minha cabeça que eu poderia, sim, ir sozinha ao cinema. Por que não? O que é que estava me impedindo? Qual era a limitação? Por que eu não podia ir sozinha? E aí eu fui. E continuei indo. E eu acho que é muito importante esse processo da gente se conhecer, esse processo da gente se aceitar e esse processo da gente ser capaz de estar sozinho, de ser sozinho, de ser capaz de trilhar. Porque aí quem aparecer na nossa vida vai aparecer para somar e não para subtrair. Outra coisa que eu achei muito legal da diagramação, olha, tem um trecho aqui que é praticamente uma xerox do diário dela. Please return to Tamara Klink. E aqui, por mim o livro seria todo assim. Adoraria ler. Eu sou analógica e eu gosto muito dessa coisa da escrita, de saber que a pessoa tocou naquele determinado objeto e que deixou ali uma parte da energia dela. Eu acho isso fantástico. E eu adoraria ler o livro assim. Não que o restante da diagramação não seja perfeito, mas é gosto pessoal meu. Enfim. E uma coisa que eu achei interessante é que, como é um diário, né? Aqui, vocês não vão conseguir ver, mas aqui na beiradinha tem o local onde ela estava e a data do dia em que ela escreveu o texto. E tem várias coisas que são muito legais, que fazem a gente pensar. Tem aqui algumas frases. Aqui. Sonhos são coisas perigosas. A gente não decide tê-los, nem define como serão. Eles nascem por eles próprios, crescem em silêncio e espalham raízes nas nossas escolhas todas. Sem a gente perceber, os sonhos já nos são. E uma vez instalados, os sonhos são quase impossíveis de exterminar. Seria preciso cavar um buraco imenso, arrancar toda a terra em volta e levá-los para outro lugar, longe da nossa inconsciência. E ainda assim sempre podem ficar uns pedaços, minúsculos e capitais. E, minha gente, fiquei apaixonada por esse livro. Agora vamos voltar um pouquinho aqui para mim. Já falei um pouquinho do livro, super recomendo, gente. Eu acho que são livros que valem a pena a gente ler, valem a pena a gente parar, pensar, refletir, principalmente porque não se trata apenas de a história dela, lógico, mas a gente consegue se espelhar e trazer para as nossas próprias experiências de vida os ensinamentos, os aprendizados, na verdade, que ela teve durante todo esse processo. A gente consegue ver o quanto de cada um de nós está dentro desses dois livros, dos dois livros. É uma menina de 25 anos, uma mulher. É que pra mim, pessoas de 25 anos ainda são crianças, meninas. Eu tenho 40.
Então, já vivi bastante coisa nessa vida. Mas eu acho que muitas vezes a gente se resume a um caminho, enquanto, na verdade, a gente pode seguir vários, a gente pode ser muita coisa e a gente pode ser tudo aquilo que a gente quer se a gente se libertar. Se a gente se libertar da opinião alheia, se a gente se libertar dos conceitos que a gente tem na nossa cabeça, se a gente se libertar de julgamentos dos outros, se a gente se libertar do nosso próprio medo de errar. Porque o medo de errar, eu acho que ele impede que a gente caminhe. Porque cada passo que a gente dá é um passo que a gente tem medo de cair. A gente não tá vendo o chão. E a vida, a gente não vê o chão. A gente pode seguir o caminho pré-determinado, mas mesmo assim lá na frente a gente não sabe aonde que a gente vai chegar. Quem é que sabe? Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Eu não sei se de repente eu vou desligar essa câmera aqui e pronto. Puf, acabou. Mas enfim. Então hoje a minha recomendação de literatura é o combo Crescer e Partir, Um Mundo em Poucas Linhas e 1000 Milhas, de Tamara Klink. Recomendo. Inclusive vou ler de novo. Porque sempre que eu leio eu descubro uma coisa nova que eu não tinha prestado atenção. Beijo, até a próxima, até o próximo livro, música, filme, seja lá o que for. Beijo pra todo mundo, tchau, tchau!